Grande Deus, grande Deus. Oh Deus, aleluia. Glória e glória a Deus. Aleluia, Jesus. Grande Deus, tremendo, aleluia. Meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. O Deus que nós servimos é o Deus que conhece as nossas necessidades. É o Deus que do alto céus vê as nossas necessidades, seja ela qual for, seja ela saúde, seja ela sentimental, seja ela familiar, financeiro. O nosso Deus, Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe o que está acontecendo conosco. Ele tem nos visto todos os dias. A palavra nos fala que o guarda de Israel, Ele nos guarda ao deitar, ao levantar, ao sair e ao voltar. Ele não dorme, Ele não toscaneja, Ele está sempre atento às nossas aflições. Você, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, nós estamos orando pelas suas vidas, vocês que nos pedem orações, nós também pedimos orações, mas cada um tem aí um lugar, uma situação específica, um é saúde, outros são casamentos, outros são portas de emprego, outros são problemas na família, violência na família, vícios, drogas. Nós pedimos a Deus para que seja qual for o mal que esteja levantando sobre as nossas vidas, sobre a casa, sobre a vida dos nossos irmãos, que Deus venha, em nome do Senhor Jesus, reverter essa situação. A palavra de Deus é clara, que tudo é possível àquele que crê. No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz assim, porque para Deus não há nada impossíveis. Não tem nada que seja impossível para Deus. Seja qual for a situação, seja qual for o problema, a palavra de Deus fala para que nós venhamos confiar em Deus. Aleluia. Ainda que os médicos, ainda que a ciência, ainda que as pessoas, nos digam algo, se levantem contra as nossas vidas, tentando de alguma maneira nos abater, ou a mesma enfermidade que se aplacou contra as nossas vidas, e o médico disse que já não tem mais jeito, ou que o médico venha dizer que é uma situação complicada, nós cremos que a última palavra, ela vem de Deus, e para Deus tudo tem jeito. Deus nos conta no livro de João, capítulo 11, quando Jesus ele recebe uma notícia por parte de Marta, que o seu irmão Lázaro está enfermo. E quando Jesus recebe essa informação no capítulo 11 de João, versículo 4, ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amado, Jesus ele recebe uma notícia, e depois que ele recebe essa notícia, Jesus sabe da gravidade daquela enfermidade. Por ele ser Filho de Deus, ele tem essa ciência, ele tem essa consciência que aquela enfermidade era uma enfermidade grave. Mas ao mesmo tempo ele sabia que para Deus não há impossível, ainda que esteja morto, ainda que esteja além das forças humanas, ainda que o ser humano não possa fazer nada, Deus ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Nós estamos diante de um Deus que fez os céus e a terra, e a Bíblia diz que não havia céus e não havia terra, nada do que existia, mas Deus, segundo a sua palavra de poder, disse haja, e passou a haver. E Deus olhava e via que era bom tudo aquilo que ele estava fazendo segundo a sua palavra.
o que Deus estava ordenando estava acontecendo. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, onde você estiver, creia que Deus tem palavra de ordem para a sua vida. Aleluia! Que se você crer, você vai ver a glória de Deus. João capítulo 11, versículo 40. Quando Marta recebe Jesus, e Jesus pergunta: onde que está o enfermo? Onde que está Lázaro? E ela diz: Senhor, ele já cheira mal, já faz 4 dias que ele morreu e está sepultado. Mas Jesus fala para ela assim: olha, tirai a pedra, E ela diz: Senhor, nós vamos tirar a pedra, mas já faz 4 dias e ele já cheira mal. E Jesus olha para ela e disse: mulher, eu não te disse que se você crer, você verás a glória de Deus? Ainda que esteja morto, ele vai reviver. Aleluia. Então esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que nós temos que crer, ainda que os nossos olhos estejam nos apontando uma situação inverso daquilo que nós podemos assimilar. Mas se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não importa o estado, não importa a situação, não importa a causa. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Porque o nosso Deus é Deus que sara, é Deus que cura, é Deus que liberta, é Deus que ressuscita, é Deus que muda a história. Por isso eu te convido você nesta noite, em nome do Senhor Jesus, aonde você estiver, para que você não desista do teu milagre. Não é isso que Deus pode estar preparando para você, para que você seja um instrumento nas mãos dele, um canal de bênção precioso nas mãos do Senhor? Nós queremos ser usados por Deus, nós queremos ser um instrumento nas mãos de Deus, mas para isso Deus precisa nos forjar, Deus precisa nos preparar, Deus precisa nos capacitar para que esta obra grandiosa ela seja executada. Então você que está aí passando por qualquer situação, meu irmão, declare que essa situação na tua vida não é para a morte, mas é para que o nome de Deus seja glorificado nela, para que o Filho de Deus seja glorificado, porque a partir dessa situação você vai ser uma testemunha viva de que o Deus que você serve mudou a tua história, mudou o teu cativeiro, tirou você aí das garras de Satanás, em nome do Senhor Jesus. Acredite que o nosso Deus é maior que tudo e é maior do que todos. Amém? Ele está com você e acredite nisso. Invoque o nome do Senhor e você será salvo. Aí onde você está, aonde você estiver, acredite que Deus está com você nesse momento. Lembre-se daquela mulher de hemorragia, 12 anos ela estava enferma, mas ela disse: se eu tocar apenas na hora das vestes do Senhor Jesus, eu serei curada. Diga para Jesus nesta noite: Senhor, eu quero te tocar, e eu tenho a certeza absoluta, Senhor, que este mal será revertido. Essa má notícia será revertida em uma boa notícia, em nome do Senhor Jesus. Declare: essa situação não é para a minha vergonha e nem para a minha derrota, mas é para que o meu Deus seja glorificado nela, em nome do Senhor Jesus. Amém? Não faça como Zacarias. Zacarias recebe a notícia de que a esposa dele vai ficar grávida, e ele diz para o anjo, mas meu Senhor, eu sou um homem já de idade, eu já sou velho, a minha esposa já avançado em dias, como que isso pode acontecer? E o anjo diz para Zacarias: olha, Zacarias, por conta de que você não deu crédito, haverá um sinal sobre ti, você vai ficar por um tempo sem falar. O que eu quero dizer para você aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus? O que Deus está falando para você nessa noite, diga então somente: amém, e graças a Deus, e eu tomo posse, e a partir de agora, eu já creio no meu milagre, eu creio em nome do Senhor Jesus, na minha vitória. Amém? Abre a tua Bíblia, no livro de Romanos capítulo 6, e eu já te convido você para ficar de pé.
em nome do Senhor Jesus, e que Deus vai continuar falando aqui. Eu creio em nome do Senhor Jesus, desde o começo Deus já está falando, né? E eu creio que Deus vai continuar falando, amém? A palavra de Deus fala aqui, Jesus, ele vem para os discípulos e diz: tem alguma coisa aí para comer? E diz: Senhor, nós nada apanhamos, né? Pescamos a noite toda, mas o mar não estava para peixe, as redes saíram vazias e nós não temos nada. Jesus diz: volta e lança a tua rede à direita e tu vai apanhar peixes. E assim Pedro obedeceu com os discípulos, jogou a rede e ali apanharam 153 grandes peixes, amém? Não tinha peixe. Pedro pescou a noite toda e não pegaram nada, mas sob a palavra que foi liberada sobre a vida dele, ele fez uma grande pescaria. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, até aqui pode ser que nada tenha acontecido, mas sob essa palavra, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda, toma o teu cajado, declare em nome do Senhor Jesus que você já está curada para a glória de Deus Pai, amém? Eu te convido você, em nome do Senhor Jesus, e depois no finalzinho nós vamos estar orando, e eu quero já te convidar você para o final do culto, para nós estarmos orando e selando o nosso milagre, em nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 6, onde você estiver, eu te convido em nome do Senhor Jesus, acompanhe comigo esta leitura, e fique atento até o fim. Eu não sei o que você precisa, não sei qual é a sua necessidade, o que passa no teu coração, mas Deus tem uma palavra de vida e de esperança para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Diz a palavra do Senhor assim, Romanos capítulo 6, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Né? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Versículo 7 do capítulo 6. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Pode se assentar e depois eu continuarei lendo até o versículo 23, tá bom? Mas por hora só, pode se assentar em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém? Pode se assentar, pode ficar à vontade. Pode sentar, pode ficar à vontade, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus assim venha falar grandiosamente ao meu e ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus é muito clara, meu irmão e minha irmã. Que diremos, pois?
permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Amém? Amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, primeiro ponto que nós precisamos aprender é isso. Amém? Quando nós fomos batizados em Cristo Jesus, nós morremos com Cristo naquela cruz. Amém? Quando nós somos submergidos na água, ali, semelhantemente, Cristo ali descendo ali a sepultura, também com ele nós morremos, mas quando Jesus ressuscita, quando nós levantamos da água, junto com ele, nós também ressuscitamos. A partir daquele momento, agora, nós não somos mais uma velha criatura. A velha criatura morreu. Agora, o que está vivo agora é uma nova criatura que morreu e ressuscitou com Cristo Jesus. Por isso, o pecado que estava nos escravizando, que estava alojado na velha criatura, já não tem parte mais com as nossas vidas. Uma vez que nós morremos para o mundo não tem mais poder sobre nós, ou nós não morremos. Porque, amados, uma coisa é certa: se a pessoa foi batizada, mas ela continua nas velhas práticas, na verdade ela não nasceu de novo, porque todos quantos nasceram de novo, eles foram regenerados. O pecado, o mundo não tem mais poder sobre a vida dele. Amados, a palavra de Deus é muito clara. Quando Jesus está conosco e ele vai àquela cruz, e ali naquela cruz ele entrega a sua vida voluntariamente. Quando ele vai à sepultura e ele é ressuscitado, a partir daquele momento, aquele Jesus não é mais aquele Jesus que andava com os discípulos, que andava com os apóstolos, não era mais aquele Jesus que estava fazendo sinais, prodígios, maravilha. Agora aquele Jesus estava num corpo ressurreto, e a partir daquele momento, a missão de Jesus agora era retornar ao Pai. Amém? Então, enquanto Jesus estava como nós, naturalmente sobre a terra, ele estava pregando, ele estava curando, ele estava libertando, ele estava ensinando, ele estava fazendo discípulos. Mas uma vez que ele ressuscita, a partir de agora, a missão dele agora é retornar para o Pai e preparar um lugar para nós. Amém? Lá diante do Pai, para que quando tudo estiver preparado, então ele vai retornar para nos buscar. Então essa é a missão de Jesus após ele ser ressurreto. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, confessamos ele como nosso Senhor e Salvador e fomos batizados, a partir desse momento as coisas do mundo não têm mais poder nas nossas vidas. Ele não pode mais prevalecer contra nossas vidas, ainda que Satanás se levante, ainda que ele tente mentir contra as nossas vidas, dizendo que Deus não fez nada, que Deus não mudou, que nós somos iguais a eles. Então nós vamos declarar em nome do Senhor Jesus, está repreendido, porque nós em Cristo Jesus somos novas criaturas, não fazemos mais parte desse mundo. Presta atenção, ele diz no versículo 2: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Como é que nós estamos ainda na prática do pecado, se nós morremos para o pecado? Amém? Todos quanto morreram para o pecado, não estão mais vivendo na prática do pecado, porque aquele que ainda está na prática do pecado, é porque ainda não morreu. Uma coisa eu digo, é você falhar, é você cometer alguns erros, mas outra coisa é você ter o pecado como algo normal na sua vida. Deus está nos céus, está vendo.
se verdadeiramente nós somos servos de Cristo ou somos servos da carne, se estamos servindo a Deus ou se estamos servindo ao mundo. Aquele que está servindo ao mundo está na prática do pecado e não tem parte com Deus. É preciso entendermos que para nós termos parte com Deus, é preciso nascermos de novo, é preciso ser novas criaturas, para que então o nome de Deus seja glorificado na nossa vida e através da nossa vida. O primeiro ponto é esse, versículo 3: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. O versículo 4: fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Agora nós temos agora uma vida nova. A nossa vida agora é diferente. Eu roubava, não roubo mais. Fazia mal aos outros, não fazia mais, não faz mais. Andava se prostituindo, não anda mais. Andava cometendo adultério, não comete mais. Andava falando mal dos outros, não fala mais. Por que você não vai falar mais agora? Porque o nome de Cristo está sobre a sua vida. Você nasceu de novo. Você agora é um instrumento de Deus agora. Você é filho, você é filha de Deus. Você não é mais a velha criatura. O pecado está alojado na velha criatura. O pecado tem poder sobre o velho homem, sobre a velha mulher. Mas na nova natureza, no novo homem, na nova mulher, agora nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e não templo de enfermidade, e não templo de doença, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, esse é o primeiro ponto. Você tem que saber que o pecado não pode fazer mais parte da sua vida. Amém? O pecado não pode mais fazer parte do seu dia a dia. Você não pode mais aceitar isso na sua vida. Amém? Agora você pertence a Deus. O seu nome está escrito no livro da vida. Amém? E lá Deus está cuidando de você, porque você agora é propriedade de Deus. Você agora é povo exclusivo de Deus, amado, e não do pecado. Amém? Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Assim como nós, presta bem atenção, assim como nós fomos semelhantes, amém, à morte de Cristo, na sua morte, assim também nós somos semelhantes a Ele na ressurreição. Amém? É dessa maneira como nós. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Da mesma maneira, se nós fomos semelhantes a Ele em sua morte, amém? Também seremos também na semelhança da sua ressurreição. Da mesma forma, como nós morremos com Cristo, ressuscitamos também com Cristo. A nossa vida antes de Cristo era uma vida secular, era uma vida onde nós andávamos sem ter comunhão com Deus. Nós não estávamos inclinados à santidade, a fazer a vontade do Espírito, mas fazer a vontade da carne. Mas uma vez que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, a partir de agora nós temos uma responsabilidade, e a responsabilidade deve ser santificar o nome de Cristo na nossa vida, porque tudo que eu fizer, a partir do momento em que eu levantei as minhas mãos, eu estou santificando, ou eu estou fazendo com que o nome de Cristo seja maculado na minha vida. Amém? E a missão é que o nome de Jesus Cristo seja santificado nas nossas vidas pela nossa obediência. Amém? Esse é o primeiro ponto. Sabendo isto,
que foi Cristo, né, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, versículo 6, né, sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos. Presta bem atenção, amado, presta bem atenção. Se a pessoa está na prática do pecado, significa que a velha natureza não morreu. E nós precisamos fazer a velha natureza morrer para que a nova natureza possa, né, glorificar o nome de Deus, ela possa fazer parte da nossa vida. Não podemos estar na casa de Deus, servindo a Deus e servindo ao mundo. Ou servimos ao mundo, ou servimos a Deus. Ou andamos no pecado, ou andamos em santidade. Se nós professamos o nome de Cristo, nós somos nova criatura e nós estamos andando em santidade. E a partir do momento que você anda em santidade, presta atenção, Satanás não tem mais poder sobre a tua vida. Satanás não tem mais legalidade na vida daquele que nasceu de novo. Amém? Satanás pode até tentar, mas ele não pode fazer nada, porque Satanás só tem legalidade na velha natureza, no velho homem, no homem do pecado, no homem que está debaixo da maldição. Mas aqueles que são templo do Espírito Santo, aqueles que andam sob a palavra de Deus, que santificam o nome do Senhor, Satanás não tem mais poder. É por isso que a palavra de Deus fala no Salmo 91, né, que aquele que habita, né, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, né? E Deus desfaz o laço do passarinheiro e da peste perniciosa. De dia não vai molestar o sol, e nem de noite a lua. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Amém? Quem que vai estar sob esta palavra? Quem está debaixo desta palavra? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que nasceu de novo, aquele que se submete às ordens de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Nesse Satanás, ele não tem poder, porque o espírito da morte, ele está atrelado àquele que vive na prática do pecado. Aonde está o pecado, ali está a morte. Mas aonde está a santidade, ali está a vida. E Satanás não pode destruir aqueles que Deus o santificou, aqueles que servem a Deus, aqueles que são instrumento nas mãos do Senhor. Satanás não tem poder e nem legalidade nenhuma sobre ele. Por isso que a palavra de Deus é clara: tudo é possível àquele que crê. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Não importa, mas pastora, já faz 4 dias, já cheira mal. Eu não disse que se você crê, você verás a glória de Deus? Deus me faz lembrar de Ezequiel, né? Deus mostra para ele um vale de ossos secos, e a palavra de Deus fala para Ezequiel: o que é que você está vendo? Estou vendo muitos ossos secos, sequíssimos. E você acredita, Ezequiel, que eu posso trazer vida a esses ossos? Senhor, eu sei que o Senhor pode tudo, então profetiza. Então Deus que nós servimos, amado, é o Deus que opera, que faz milagre, que não tem explicação. A ciência não pode explicar, o homem não pode explicar, nós não podemos entender como que Deus trabalha, ou como que Deus faz. Por isso, então, somente creia, seja forte, seja corajoso, confie no Senhor, porque Deus prometeu e Deus vai honrar a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós não podemos aceitar que o espírito da morte, que o espírito do pecado prevaleça contra a palavra de Deus, contra o amor de Deus sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Versículo 7: porquanto quem morreu está justificado do pecado.
Como é que você vai condenar alguém que já morreu? O pecado só tem poder, só tem legalidade naquele que está vivo. Enquanto está vivo, o pecado tem legalidade. O pecado pode agir. Mas uma vez que ele morreu, nada pode fazer mais. O pecado não tem mais poder sobre ele. O espírito da morte não tem mais poder, porque uma vez que ele morreu, ele está morto. Agora, quem ressuscita agora é um novo corpo lavado e remido com o sangue do Cordeiro. E esse novo homem, nova mulher, Satanás não tem mais poder sobre a vida dele, porque o que dá legalidade ao espírito da morte é a dívida. E Jesus Cristo já pagou essa dívida com o seu sangue precioso naquela cruz. Mas Satanás vai tentar de todas as maneiras dizer que nós estamos devendo, porque qualquer ideia dizer para nós que nós estamos devendo, que nós estamos no pecado, que nós somos pecadores. E me admiro muito porque tem muitos homens que dizem que são de Deus e dizem que nós somos pecadores. Por que Satanás ele tenta dizer que você é pecador, que você não mudou, que você não está transformado, que você também comete pecados? Porque ele vai tentar te confundir, porque uma vez que a dúvida entrou no seu coração, então Satanás encontra brecha para operar, porque ele diz que toda dúvida é pecado, porque não provém de fé. Fé é a certeza que você é uma nova criatura, lavada e remida com o sangue do Cordeiro, que as portas dos infernos não tem mais poder sobre a tua vida, o espírito da morte não tem mais poder sobre a tua vida, porque Jesus já levou sobre ele naquela cruz. Que Satanás tenta é confundir, e uma vez que ele te confundiu, você se torna presa fácil. Presta atenção, amado, o justo vive pela fé. Porque você acha que Satanás destruiu ali a vida de Adão e de Eva? Por que você acha que Adão e Eva foram expulsos do jardim? Porque Satanás lançou dúvida no coração deles, e eles não vigiaram, eles não atentaram ao que Deus diz, deixou a dúvida entrar, e uma vez que a dúvida entrou, então ali, o que acontece? Não, eles perderam, abriu-se uma brecha, Satanás entrou, lançou sobre eles o pecado, e eles foram expulsos, e perderam a glória de Deus. Deus deixou de ser Deus na vida de Adão e Eva? Não. Deus voltou atrás? Não. É porque Deus não tinha poder? Não. É porque eles deixaram a dúvida entrar na mente e invadir o coração deles, e uma vez que a dúvida entrou, eles não tiveram fé para honrar e glorificar o nome de Deus, permanecer firme na palavra de Deus. Então Satanás entra e implanta nele o espírito da rebeldia, o espírito do pecado, e eles são lançados fora. Presta atenção, amado, em nome do Senhor Jesus. Presta atenção. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Deus não já falou com você? Deus não já te disse que Ele é com você? Ele não já falou que você é filha, que você é filho, que você é lavada e remida com o sangue do Cordeiro, que você é uma nova criatura? A velha criatura já não faz mais parte da tua vida. O espírito da morte, o espírito do pecado já não tem mais poder sobre você. Satanás já não pode mais fazer nada contra a tua vida. Amado, a palavra de Deus continua de pé. Versículo 1 Pedro 5, versículo 6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigilante, o diabo, vosso adversário, anda em derredor,
como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistirem firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O que a palavra de Deus fala? Satanás ele anda ao vosso derredor, procurando uma brecha, mas devemos fazer o quê? Resistir, porque se sofrimento igual ao nosso, as vossas irmandades estão passando sobre a face da terra, mas essas aflições, mas esse sofrimento é para que o nome de Deus seja glorificado, porque Satanás ele procura uma brecha, mas ele não vai encontrar, porque o justo vive pela fé, e aquele que tem fé vive para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Versículo 7, versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Amém, amados? O espírito da morte, o espírito da enfermidade, o espírito da doença não tem mais poder sobre aquele que morreu para o mundo, porque aquele que morreu para o mundo, agora ele vive para Cristo. Já agora o espírito da morte não tem mais poder sobre a vida dele. Ah, pastor, mas quer dizer que um cristão, quer dizer que um homem de Deus, quer dizer que uma mulher de Deus, ele não passa por aflições? Passa, acabei de ler agora 1 Pedro, né? Olha, irmãos, fiquem firmes na fé, porque sofrimento igual aos vossos estão passando por todas as vossas irmandades espalhadas pelo mundo. Fique firme na fé, porque pela fé o justo vive. Aleluia. Amém? Pela fé o justo vive, pela fé o justo não morre. Você está entendendo o que a palavra de Deus está dizendo? O justo vive pela fé. Quem vive pela fé não morre mais, porque aquele que fazia parte do pecado já morreu, agora ele é uma nova criatura, agora ele vive para sempre. As portas dos infernos, o espírito da morte já não tem mais poder sobre a vida deles. Você vai olhar para os homens de Deus, amados, e vocês vão ver que eles viveram longos dias na terra, e eles passaram por várias perseguições, eles passaram por vários momentos, mas o Senhor vai me dizer assim, mas eles não ficaram doentes? Deus permitiu ali, para eles saírem da terra. Chegou o tempo dele, Deus permitiu aquela situação, né? Deus permitiu exatamente porque o tempo dele finalizou ali. Presta atenção que quando o rei Ezequias está enfermo, Isaías vai lá e fala, prepara a tua casa, porque essa enfermidade é para a morte. Deus diz que você vai morrer. E ele ora, e ele fala com Deus, e quando Isaías está voltando, Deus fala, volta, porque eu vi a oração do rei Ezequias. Presta atenção, Deus havia mandado o profeta aí dizer, prepara a tua casa, porque essa enfermidade é para a morte. Ezequias fala com Deus, e Deus manda Isaías, volta e diz que eu ouvi a oração dele, eu vou curar suas feridas e acrescentar mais 15 anos. Por quê? Porque Deus tem o domínio, tem o poder e tem o controle, e nada acontece se não for com a permissão de Deus. Mas Deus não diz que é para a morte, mas Deus pode dizer, ouvi as suas orações, eu recebi as suas orações, e eu tenho o domínio e o controle de todas as coisas, então a morte foi expulsa, e você vai viver mais 15 anos, eu sou o Senhor que faz a ferida e que ata a ferida. Por isso é que nós temos que permanecer firme na fé até o último instante. Amados, você sabe onde que estava Jonas? Dentro do ventre do grande peixe. A Bíblia não diz que é baleia, mas é um grande peixe. Estava dentro, estava lá dentro. E lá ele teve a oportunidade de orar.
E Deus ouviu a sua oração e ordenou o peixe para que fosse até a margem da água e lançasse ele para fora. Ele estava lá dentro, amado. Ele estava numa situação que só Deus podia ver. Ele estava numa situação irreversível humanamente. Humanamente, porque não havia bondade nenhuma no peixe em devolver um alimento e jogar lá, lançar fora. Mas Deus disse, ordenou aquele ser vivo, aquele peixe que fosse lá e devolvesse. E ele foi lá e devolveu. Porque assim como Deus faz a rocha liberar água, como Deus faz comida vir no deserto, maná descer do céu, Deus dá ordem a tudo, e a palavra de Deus é clara. Quando Deus fala, quando Deus brada, amado, tudo vai entender a voz de Deus e vai obedecer e submeter a palavra de Deus. Então nós estamos falando com algo que é tremendo. Nós estamos falando com Deus, que é Deus, que tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. Mas nós precisamos entender que ao obediente, Deus tem algo maravilhoso para ele, mas ao rebelde, Deus tem disciplina. E a disciplina, amado, traz sofrimento. A disciplina traz dor. Você já viu um pai corrigir um filho e o filho ficar dando risada? Quando você viu isso? Hoje pode ser, amado. Mas eu sempre falo, volta aí uns 50, 60 anos atrás, você vai ver um pai corrigindo um filho e você vai ver o pânico na vida do filho. E a própria palavra fala, toda disciplina no momento parece algo terrível, doloroso, mas depois vem a recompensa. Como foi bom ser disciplinado. O salmista diz lá no Salmo 119, 67, como foi bom passar pelas aflições, porque eu aprendi as tuas leis e aprendi os teus decretos. Passei por momentos difíceis, mas eu aprendi, e porque eu aprendi, hoje eu tenho entendimento, hoje eu sei lidar com as situações, hoje já não entro mais em desespero por qualquer coisa. Nós precisamos entender, porque Satanás vai tentar nos confundir. Satanás, ele vai tentar nos tirar da presença de Deus, colocando em nossa mente, no nosso coração, dúvida. Qual é a dúvida? O que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado, o que agrada o coração de Deus, o que não agrada o coração de Deus, amado. A ideia de Satanás é nos confundir, porque quando ele coloca no nosso coração confusão, coloca dúvida, ali abre-se uma brecha para ele entrar. E Satanás, quando ele entra, ele não entra para brincar com ninguém. As pessoas podem brincar de ser crente, pode brincar de ser pregador da palavra, pode brincar de ser evangelizador, pode brincar de ser pai, de ser mãe. Satanás não brinca de ser Satanás. Satanás leva muito sério a obra dele, porque ele tem pressa. Ele tem pressa em alcançar o maior número possível. Mas louvado seja Deus, porque ele só vai até onde Deus permitir. Muitas das vezes ele pode estar achando que está alcançando espaço, mas é o limite que foi liberado sobre ele. Aqueles que não obedecem a Deus, porque para Satanás ele só vai até onde Deus permitir. Por isso, amado, se agarre a Deus, se alinhe com Deus, fortaleça a tua fé, use a tua boca para profetizar que você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, que você está sob o poder de Deus, que Satanás não tem mais poder sobre a tua vida. Porque quando você fica lançando, eu estou doente,
essa minha dor de cabeça, essa minha dor nas pernas, essa minha dor não sei aonde, minha dor e é minha, vai ser sua, amado, você vai morrer com ela. Porque aquilo que é seu, Deus não vai tomar. Aquilo que você tomou posse, Deus não vai invadir. Senhor, mas foi Satanás. E você, por que você deu ouvido? Você já não tem a palavra que eu sou com você? Você não já não liberei para você a palavra para que você viva por ela? Palavra de Deus é vida. Palavra de Deus é salvação, é cura. Presta atenção, amado, mas em nome do Senhor Jesus, a nossa boca muitas das vezes está sendo usada para nos amaldiçoar. Versículo 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Versículo 13: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como instrumentos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Presta atenção, Paulo falando aqui aos romanos, presta atenção, amados, com Cristo nós morremos, e com Cristo nós fomos ressuscitados. Não permita mais que o pecado reine sobre nós, e não podemos oferecer os nossos membros ao pecado, mas oferecer a Deus como instrumento de justiça. É isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite, é nos colocando diante de Deus para sermos o instrumento nas mãos dele, a fim de que ele nos use em favor daqueles que estão perdidos, daqueles que estão aí no mundo. O que Jesus disse? Não foi para os pecadores que eu vim, não foi para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, ele veio como instrumento nas mãos de Deus para alcançar os perdidos, para alcançar aqueles que necessitavam de salvação. E é isso que Deus está falando aqui da palavra: não ofereça os vossos membros mortais ao pecado, mas o coloque nas mãos de Deus, para que Deus use em favor daqueles que precisam ser alcançados. Não perca o seu tempo vivendo de acordo com o mundo, mas sim de acordo com a graça, porque Deus quer te usar. Deus tem pressa em fazer milagre na tua vida e através da tua vida. Tem uma passagem que Paulo repreende os discípulos dizendo: vocês já eram para estar se alimentando de comida sólida, mas no entanto vocês ainda estão precisando de leite, vocês ainda estão como se estivessem começando, vocês não aprenderam nada. E se vocês não aprenderam nada, vocês vão ensinar a quem? Quem vai te usar? Como Deus vai te usar se vocês não sabem os primeiros passos? O básico vocês não sabem. Como que Deus vai usar vocês? Que estrutura vocês têm para resistir o mal quando bater a sua porta? Vocês vão envergonhar o nome de Deus, porque vocês precisam de fé. Os discípulos andavam com Jesus e de repente vem um homem falando, um pai pedindo socorro pelo seu filho que estava perturbado. E os discípulos já haviam tentado expulsar aquele mal e não conseguiram. E Jesus os expulsou, depois chamou eles e disse assim. E eles perguntaram para Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos? E Jesus falou: por causa da vossa pequena fé, por causa da maldade do coração de vocês. Porque era para vocês ter tomado posse de tudo aquilo que eu estou ensinando e agora ter socorrido esse homem, ter acalmado o coração desse homem. Mas no entanto vocês estão simplesmente olhando e ele está sofrendo. Isso é perversidade.
Se vocês estão recebendo de graça vocês vão e dão. Se vocês estão sendo alcançados, alcance também os outros que precisam. Porque é fácil andar com Cristo, viu, amado? Né? E todas as vezes que a gente precisa dar a Jesus, mas o seu irmãozinho está lá do lado e você não olha para ele, só olha para Jesus e venha. E Jesus fala, não, você, a partir do momento que você recebe algo da minha parte, tem alguém precisando de algo da sua parte. Você recebe e você dá. Você recebeu de graça, então vai de graça e dá. Amém? E todos nós, por pequeno que nós sejamos, nós somos podemos ser usados por Deus. Senhor, mas eu não tenho fé. Mas você pode mostrar para essa pessoa quem pode mudar a história dele. E você vai ser um canal de bênção na vida dele, sim, em nome do Senhor Jesus. E ele diz assim, versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Amado, presta atenção, o pecado não tem mais poder sobre nós, porque não estamos mais andando segundo a velha natureza, nós estamos agora debaixo da graça. Isso não pode mais fazer parte da nossa vida. Nós não podemos aceitar a nossa casa se andar debaixo do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Como é que você quer ter paz, saúde e alegria se o pecado está ali? Se o pecado não sai, se o pecado está grudado ali. É o porco reclamando da lama, no lamaçal não tem como. Você tem que sair. Você tem que sair. Um dia eu falei para a irmã, falei, filha, enquanto você estiver relutando dentro dessa lama com o seu marido, seu ex-marido, Deus não vai poder fazer nada. Você precisa largar ele. Você precisa abandonar ele. Você precisa liberar sobre ele perdão. Porque Deus quer mudar a tua história. E eu vou falar para você, graças a Deus, hoje Deus mudou a história daquela mulher. E eu falo uma coisa para você, viu? Ela cria 2 filhos homens. Não tem problema nenhum. O menorzinho, tem um que tem quase 2 metros de altura, mais 2 metros, né? Quase 2 metros de altura. Mas a palavra dela tem autoridade. O outro é o menorzinho, quase 2 metros também. É um atrás do outro. Dois baita homem. Mas dentro da casa dela, quem manda é ela. Eu vou te falar uma coisa para você, viu, filho? Dentro da casa dela, quem manda é ela. Então, amado, em nome do Senhor Jesus, o pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas. Nós não podemos fazer amizade com o pecado. Nós não podemos criar intimidade com o pecado. Por um caminho se levantou, por 7 vai sair. Porque eu vou orar, porque eu vou buscar, porque eu vou guerrear. Mas nessa casa, quem vai prevalecer é o Espírito Santo de Deus. Quem vai prevalecer na minha casa é Deus. Você está achando que Satanás até se levantou. E achou até que está tudo muito certo. Mas em nome do Senhor Jesus, resistir firme. Essa é a palavra. Resistir firme. Porque sofrimento igual ao vosso estão se passando a vossa irmandade espalhada pelos 4 cantos dessa terra. Mas resistir firme, porque ele vai sair. Vai sair. E você vai cantar o hino da vitória, porque aquilo que estava dando legalidade para Satanás entrar com o espírito da mentira, não vai prevalecer, não vai permanecer em nome do Senhor Jesus, nem na minha, nem na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Versículo 15 diz assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que
daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Presta atenção. Aquele que você se submeter, você é servo. Seja para o pecado, para a morte ou para a vida. Aquele que você se oferecer, é desse que você vai, esse que você obedecer, é esse que você vai servir. Então ele fala assim, ó, no versículo 16: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Aquele que obedece o pecado está caminhando para a morte, mas aquele que obedece a palavra de Deus e submete, ele está caminhando para justiça e vida. Versículo 17: mas graças a Deus, porque outrora éramos escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Amém? Presta atenção. Uma vez libertado do pecados, uma vez libertado do pecados, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. E uma vez, versículo 18, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Hoje nós somos servos da justiça de Deus. Amém? A justiça, o que é justiça? Nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. Hoje a verdade está na nossa boca e no nosso coração. Hoje a verdade está dentro da nossa casa. Hoje o pecado não prevalece mais dentro da nossa casa. Nós não aceitamos mais o pecado na nossa casa, na nossa família, em nome do Senhor Jesus. Amém? É algo que você tem que guerrear. Porque uma vez eu ouvi um homem dizer, é o seguinte, filho: enquanto você não criar um ódio, enquanto você não se levantar contra o pecado, ele vai ficar com você o resto da tua vida. Mas o dia que você declarar inimigo, o dia que você declarar que a partir daquele dia não tem mais conserto, a partir daquele dia não tem mais conversa, ele vai sair. Ele vai sair. E eu vou falar uma coisa para você. Deus me faz lembrar da minha conversão. Enquanto eu não tomei uma atitude severa em relação à minha esposa, nós estávamos empurrando com a barriga. Mas a partir daquele dia eu tomei uma atitude. Eu falei, e Deus falou no meu coração assim, está pronto? Eu falei, a partir de hoje eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Entreguei a minha vida para Deus. A partir dali começou uma guerra. Começou uma guerra. E não tinha mais como dar certo. Não tinha mais como voltar atrás. E Deus só foi me fazendo prevalecer. E Deus só foi me dando vitória. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus. No versículo 19 assim: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes o vosso membro para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. No versículo 19. Assim como você ofereceu os seus membros, né? Assim como você se prostituía, usava sua boca para falar palavrão, para ofender as pessoas, né? A sua ignorância, a sua força bruta, né? Bater boca, discussão, barraqueira e um monte de situação. Assim como o seu corpo, assim como os seus membros eram usados para a servidão, né? Para o pecado, para a escravidão do pecado, né? Para a impureza e da maldade, para a maldade, assim ofereceis agora o vosso membro para servirem a justiça
para a santificação. Assim como a gente tinha tanto ânimo, tanta disposição, tanta alegria para fazer a vontade da carne, agora a gente vamos reverter isso. Antigamente não era simples, vamos para a balada, vamos para a guerra, vamos sair, vamos para a noitada, vamos para a pescaria, e não tinha tempo difícil, aceitava tudo. Então, agora, use isso agora para a obra de Deus. Agora, não coloque limites para Deus te usar. Agora não coloque, pedra de tropeço no seu caminho para Deus te usar. Agora diga: Senhor, eis-me aqui. Seja feito agora a tua vontade, Senhor, e não a minha vontade. Deixa Deus trabalhar, porque é dessa maneira, amado, que Deus vai pelejar a sua guerra, é que Deus vai te dar vitória. É dessa maneira que Jesus vai cravar as suas enfermidades, suas doenças naquela cruz. É dessa forma que haverá paz e alegria dentro da sua casa, quando você estiver pronto para guerrear. Você estiver pronto para dizer: Senhor, chega, basta de sofrimento e de dor, basta, Senhor, de ficar em cima do muro, chega. Eu não quero mais ficar em cima do muro, eu não quero mais compactuar com o mundo, com o pecado, com as coisas injustas. Não, Senhor, a partir de agora, Senhor, eu não sei o quanto tempo eu tenho de vida, o quanto o Senhor vai me usar, mas, Senhor, seja o que for, eis-me aqui. Amado, deixa eu falar uma coisa para você, a coisa é séria. Versículo 20: porque quando erais escravo do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Versículo 21, de tudo aquilo que você fez, quando você é escravo do pecado, quando você fazia a vontade da carne, o que de bom você conseguiu? A partir o que muitas das vezes acontece hoje é você ter vergonha do que você fez, das contendas, das confusões, das brigas, das coisas feias que você fez. Isso nada pode nos trazer alegria, porque como é que você vai se orgulhar de algo que representa a morte, de algo que representa inimigo da cruz, inimigo de Deus? Como é que se alegra com alguém que está ofendendo a Deus, de alguém que está zombando de Deus, de algo que está escarnecendo o nome de Deus? Como pode haver alegria nisso? Não pode, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus. Como é que nós vamos ter prazer em alguém que está ofendendo a nossa família, que quer destruir a nossa casa, que quer destruir a nossa vida, que quer destruir o nosso relacionamento, que quer destruir a nossa fé? Que alegria nós temos nisso? Como é que nós vamos compactuar com alguém que está tentando danificar, destruir a nossa casa, a nossa família? Pensou, alguém entra na tua casa, bate a mão no teu ombro e toma tudo que você tem? Como é que você pode se alegrar ou se agradar ou compactuar com isso? Em nome do Senhor Jesus, amado. A palavra é clara. Nós temos que resistir. Nós temos que ficar firme em nome do Senhor Jesus. Ele fala assim, versículo 2: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes os vossos frutos, o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Agora, versículo 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Amado, em nome do Senhor Jesus, nós somos agora, versículo 22 é muito claro, nós somos libertos do pecado, transformado em servo de Deus. Nós somos pecadores. Espera lá, meu amigo, você é pecador ou é servo de Cristo? A palavra de Deus é muito clara: o justo vive pela fé. Quem é que não tem pecado, pastor? Nós somos, claro que nós somos pecadores. Então você, porque eu quero ser servo de Cristo, eu quero servir a Cristo, e não tem como eu servir a Cristo no pecado.
alguma coisa está errada. Tem uma música popular que diz assim, né? Entre tapas e beijos é ódio, é desejo. Espera lá. Você ama e odeia. Você serve a Cristo sujo, atolado no pecado. Não tem como. Não tem. Eu quero dizer para você, não tem. É como o Tiago fala no capítulo 1, versículo 2. Aquele que é ouvinte da palavra e não pratica, a sua religião é vã, está enganando a ele mesmo. Você está se enganando, por quê? Primeiro passo é isso. Não importa quem você foi, não importa o estado de pecado, em que situação você estava vivendo, o que importa é que a partir de agora, aquilo foi banido da sua vida, aquilo não faz mais parte da sua vida. Agora o seu corpo não é mais para servir as coisas do pecado, você não está mais agora servindo o pecado, mas agora você se tornou agora servos de Deus, servos de Cristo, servos, amado. Nós temos que aprender isso, amado. Será que nós somos tão pequenos, tão fracos para não entender isso? Eu quero ver uma coisa, como é que você pode estar lá no seu trabalho, servindo, fazendo as coisas da sua casa? Como é que você pode estar na sua casa, fazendo as coisas lá do seu trabalho? Em cada lugar que você estiver, você tem que estar prestando serviço. Se é em casa, se é no seu trabalho, no seu trabalho. Então, aqui é isso que a palavra de Deus fala. Agora, porém, libertados do pecado. Se verdadeiramente você foi libertado do pecado, se você foi libertado do pecado, agora você foi transformada em servos de Deus. Servos de Deus. E como servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O seu fruto é para a santificação. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Ou você morre para o pecado, ou você vai morrer para a vida eterna. Porque os dois não podem servir a Deus. Os dois não podem andar com Deus. Ou você foi libertado do pecado e transformado em servo de Deus, e os seus frutos são para a santificação e vida eterna. Ou então você não foi liberto do pecado, o espírito da morte repousa sobre a tua vida, e quando Jesus Cristo vier, amado, vai ficar. Porque a palavra de Deus é clara, Ele vem buscar a sua igreja. E quem é a igreja do Senhor Jesus Cristo? É o homem bom? Não. É o homem mau? Não. É o crente? Não. É o ímpio? Não. Pastor, quem é a igreja do Senhor? É o templo do Espírito Santo. Se Deus olhar em você e ver o sangue do Cordeiro, e quando Ele olhar em você e ver a habitação do Espírito Santo, tu sois a noiva, tu sois a igreja, será arrebatada. Mas se Ele olhar e não ver o sangue de Cristo sobre você, e olhar e não ver o Espírito Santo, porque é óbvio, aonde não tem o sangue, não tem o Espírito. E se não tem o sangue, também não tem o Espírito. Então, o que habita? A morte. Ficou, meu irmão. Ficou, meu irmão. Porque é de graça. Lembra da Páscoa? Passa o sangue no umbral da porta. Porque por volta da meia-noite o anjo da morte vai passar, e a casa que não tiver o sangue ele entra. E se ele entrar, ali haverá choro, ali haverá morte. O aviso foi dado. Você teme a morte? Teme o pecado? Você teme a rebeldia? Tem, então passa urgente o sangue do Cordeiro, passa o sangue sobre o umbral da porta e descansa, coma e beba e se prepare, porque amanhã vocês vão começar a marchar.
Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço-te, em nome do Senhor Jesus Cristo, o que desfaz as obras das trevas, o que desfaz o mal, o que acaba com toda a obra de Satanás, é a obediência, é servirmos a Deus, morrer para o mundo e viver para Cristo. Se nós formos libertados do pecado, nós fomos transformados em servos de Deus. E como servo de Deus, os nossos frutos é para a santificação e por fim a vida eterna. Então, como é que você vai receber a vida eterna? Sendo servo de Deus, dando fruto santificado, fruto puro. E então, Jesus vier, certamente você vai com Ele para a glória. Essa é a nossa garantia. Essa é a garantia. O sangue de Cristo tem poder para nos purificar e para escrever o nosso nome no livro da vida. Então, se você foi liberta, se eu fui liberto, em nome do Senhor Jesus, do pecado, nós fomos transformados em servos de Deus. E os nossos frutos é para a santificação. É para a santificação. Então nós temos que lutar. Ah, pastor, eu pergunto para você, enquanto você está doente, você toma remédio? Sim ou não? Sim. Você foi curada, continua tomando remédio? Não. Então, amado, enquanto o mal estiver batendo a nossa porta, nós estamos resistindo, até que ele desapareça totalmente. E é isso que nos faz nós vencermos. Qual que é? Ah, pastor, mas o pecado já entrou dentro da sua casa. Entrou? Em nome do Senhor Jesus, a partir de agora tem uma guerra declarada. O mal entrou? Entrou. Então a partir de agora eu declaro guerra. E quando é que essa guerra vai acabar? Quando o mal sair. Não tem acordo, meu irmão, não tem acordo. Quando é que essa guerra vai acabar? Quando o mal não tiver mais dentro da minha casa. Satanás, ele vai tentar você conviver com ele. Essa é a ideia. Porque ele sabe que enquanto nós estivermos convivendo com o pecado, com a rebeldia, Deus não pode fazer nada. O que Deus pode fazer é isso. Pode tocar em tudo, só não tire a alma dele, só não tire a vida dele. Só que você vai gemer, você vai chorar, você vai ser espancada, vai ser chicoteada, mas pela misericórdia não será consumida, né? Pela misericórdia você não vai ser destruída, mas vai sofrer, mas vai pagar o preço. Uma coisa que eu sempre falei na minha casa para os meus filhos: não erra, não erra, não erra, não erra, porque se vocês não errar, eu não vou pagar o preço. Se eu não errar, vocês não vão pagar o preço. Então faça a coisa certa, faz a coisa certa, eu faço o certo, faço certo, então nós estaremos numa boa. Esse é o segredo. Porque você vai lá e faz as coisas certas, mas o cidadão vai lá e faz as coisas erradas. Você não vai pagar pelo que você fez, mas você vai pagar pelo que ele fez. Vai pagar pelo que você fez. Eu conheci uma mulher, era uma cliente minha na Penha, era uma cliente, e o filho dela era drogado. E quando ela abria a porta de manhã, os caras estavam esperando o filho dela na porta. E ali, o que acontece? O filho envolvido com drogas. E aquela mulher ali, ela tinha problema de pressão alta. Aquela mulher vivia à base de remédio. Aquela mulher tinha uma vida triste. E não fazia nada de errado, mas infelizmente, o filho dela não conseguia se desvencilhar daquela situação. Aí quando foi um dia, ela chega no salão todo feliz da vida, toda contente. Eu falei: o que foi? A polícia veio, pegou meu filho e levou para a cadeia. Lá, ninguém vai mais tirar a vida dele. Pronto. Qual é a alegria que ela teve? A mulher passou a dormir, ela passou a comer bem, ela passou a ter uma vida boa. Sabe por quê? Porque lá dentro da cadeia, a polícia estava protegendo ele lá.
Então lá ele comia, lá ele bebia, lá ele praticava os esportes, e os bandidos não podiam tirar a vida dele. Mas aqui fora, ela via a qualquer hora o filho dela morrer na porta da casa dela. Você quer saber quem é esse rapaz hoje? Quer saber? Eu tenho o nome. O nome dele se chama Júnior, é primo do Marcelo. Hoje ele é cristão, casado, com filhos e convertido, servindo a Deus. Para e pensa. Olhei para aquela mulher, ela feliz, aquela mulher alegre, mas a alegria dela não foi porque o filho se converteu, foi porque foi para a cadeia. E lá na cadeia Deus alcançou ele, e ele volta para casa, e hoje ele é um novo homem. Hoje as drogas não têm mais poder sobre a vida dele. Hoje o pecado não tem mais poder sobre a vida dele. O espírito da morte não tem mais poder sobre a vida dele. Hoje ele tem vida. Hoje ele é servo de Cristo, servo de Deus. Presta atenção como é que é, como que Deus trabalha. Aí o filho vai para a cadeia, a mãe não consegue dormir mais, a mãe não consegue comer mais. E quando ele estava em casa, qualquer hora ele poderia perder a vida. Ela fez o contrário. Falou: agora lá ele vai ser cuidado. Lá ele vai ter oportunidade de ser regenerado. E graças a Deus, eu tenho ele no Facebook. Homem restaurado. É coisa assim que você olha assim, você fala assim: meu Deus do céu, meu Deus do céu. Parece que é uma coisa, é coisa do outro mundo. Porque no estado que ele estava, e ser restaurado, só Deus pode fazer isso aí. Ali eu conheci vários assim, vários dessa situação. Eu estou dando glória a Deus. Então, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, vamos nos colocar de pé. Onde você estiver, fica com essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus. Há esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não sabemos como Deus opera, mas Jesus foi para aquela cruz para que através do sacrifício dele nós pudéssemos ter vida, e vida com abundância. Não importa o grau, não importa a situação, há esperança para aqueles que confiam em Deus. A partir do momento que nós somos libertos do pecado, nós somos transformados em servos de Deus, e os nossos frutos é para santificação. A nossa vida, ela caminha em busca da santificação, em nome do Senhor Jesus. E quanto mais firme com Deus, mais autoridade você tem. E você precisa ter Deus para entender isso que aquela mulher entendeu. O meu filho aqui, ele irá morrer a qualquer hora, mas lá ele está protegido. E eu quero dizer para você, ele não só estava protegido lá, como estava na porta da casa dela, porque Deus estava permitindo aquela situação, porque com certeza grande é a obra de Deus na vida daquele homem. Muitos testemunhos ele vai dar, porque ele vai saber falar de Deus, e vai saber falar do mundo do crime, e vai saber falar da cadeia. Quem sabe Deus não vai usar ele para ele voltar lá na cadeia lá e resgatar, assim como ele foi, muitos que estão presos lá, porque Deus faz isso. Então, em nome do Senhor Jesus, para Deus não tem causa perdida. Minha irmã, você que nos pediu oração aqui, seja qual for a situação a qual você está passando, então somente creia, até o último instante da sua vida, sabendo sempre que na nova criatura Satanás não tem poder. No servo de Deus, na serva de Deus, naqueles que produzem fruto para a santificação, Satanás não tem legalidade. O espírito da morte, o espírito da enfermidade não vai prevalecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Eu quero unir a minha fé com a tua fé, meu irmão, você que está nos acompanhando agora de algum lugar.
Eu quero dizer para você assim: a igreja é limitada, os homens são limitados, mas para Deus não há limite. Para o amor de Deus não há limite, para o agir de Deus não há limite. Jesus naquela cruz deixou muito bem claro: Pai, está consumado. Significa que não tem obra que Ele não possa fazer, não tem situações que fogem do alcance de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, você que está aqui, você que está em algum lugar, acredite, em nome do Senhor Jesus, que maior do que essa notícia, do que essa situação, é o amor de Cristo pela sua vida, é o sacrifício de Cristo naquela cruz por amor a você. Então levante a tua cabeça e toma posse da vida. Deus é o doador da vida. Sirva a Deus e viva e produza frutos de santificação, e que o seu nome, em nome do Senhor Jesus, permaneça para sempre na glória de Deus. Senhor Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero lhe agradecer, ao Pai querido, aleluia, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. E nesta noite, Pai, eu quero unir a minha fé com a fé dos meus irmãos, a minha oração com a oração dos meus irmãos, aqueles que estão orando, meu Deus, aqui em algum lugar, meu Deus amado, aleluia, aqueles que se depararem com essa live, meu Deus, com esse culto ao vivo, em nome do Senhor Jesus, que as nossas orações, Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, venha produzir frutos de arrependimento e de santificação, Senhor. Que aonde chegar essas orações, Pai, servos do Senhor se levantem em nome do Senhor Jesus, e a tua glória permeie por toda a face da terra. Aonde chegar, meu Deus querido, aleluia, esse culto, aonde chegar essa pregação, aonde chegar a tua palavra, Deus, em nome do Senhor Jesus, seja qual for a situação, Senhor, aquele que está caído, aquele que está deitado, aquele que não tem mais esperança, aquele que está enfermo, aquele que está desenganado pela medicina, em nome do Senhor Jesus, Pai santo e Pai querido, sopra com o teu poder e os coloca de pé para a tua glória e para o teu louvor, Pai, porque como Jesus disse, meu Deus, a respeito de Lázaro para Marta, Pai, que se ela cresce, ela veria a sua glória, e eu creio, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu creio, Pai, que as portas dos infernos não terão poder sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre esta igreja, sobre a vida de cada um que está orando aqui, sobre a vida de cada um que estão nos acompanhando, estão compartilhando, que estão visualizando, que estão curtindo, meu Deus querido, essa live, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra nos diz, nós não somos templo de enfermidade e nem do pecado, mas somos templo do Espírito Santo de Deus, e como sempre sendo templo do Espírito Santo, somos servos de Deus, e em nome do Senhor Jesus, os nossos frutos não é fruto de vergonha nem de derrota, os nossos frutos é fruto de santificação para a glória e para o louvor do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, seja qual for a notícia que te deram, seja qual for a situação a qual você está passando, em nome do Senhor Jesus, declare que hoje é o dia do seu milagre. Deus está revertendo essa situação, Deus está mudando esse quadro, Deus está mudando a tua história. Esta situação é para a glória de Deus, é para que o nome do Filho seja glorificado nessa situação, porque assim como Jesus disse para Lázaro, Lázaro, vem para fora, Lázaro já estava há 4 dias ali naquela sepultura. Deus quer dizer para você aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus, levanta, coloca-te de pé e começa a marchar. Esta situação é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Declare em nome do Senhor Jesus que de dia não vai te molestar o sol e nem de noite a lua, praga nenhuma vai chegar à tua casa, porque Deus já deu ordem a seus anjos a seu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Declare agora: 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e seu cajado, aleluia, me consola. E Deus tem mesa preparada para você diante dos seus inimigos adversários.
adversário, então somente louvem a Deus, glorifique a Deus, levante a tua cabeça, começa a cantar, começa a se preparar, porque Deus vai te honrar nessa terra, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu declaro, eu tomo posse em nome do Senhor Jesus, eu já recebi a minha vitória, meu milagre, em nome do Senhor Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa estamos debaixo da bênção de Deus. Eu sou filha, eu sou filho, eu sou instrumento nas mãos do Senhor, e agindo Deus, ninguém pode pedir na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Eu e minha casa estamos abençoados. Então toma posse da tua vitória, meu irmão, minha irmã, onde você estiver, em nome do Senhor Jesus. Ouça o que Deus está falando, seja serva de Deus, seja servo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Você foi libertada, você foi libertado do pecado, agora você é um instrumento das mãos de Deus para fazer a obra de Deus. Então comece a fazer um propósito com Deus, assim como Ana disse: Pai, se o Senhor me der um homem varão, um filho varão, eu te consagrarei ele para que ele seja o instrumento teu na tua casa por todos os dias da vida dele. Deus vai te honrar, meu irmão e minha irmã, porque aonde está a verdade, a mentira não pode prevalecer. Então receba o teu milagre, a tua vitória, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, e declare assim comigo, assim: ó, se Deus é por nós, o Senhor é o nosso pastor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos nós, que todos digam amém, Jesus, e graças a Deus. As palmas louvam o Senhor. Oh, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo de Deus, e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Amém e amém, e glória, e glória, e glória.